Acho que boa parte do pessoal que está acompanhando a live aqui já me conhece, né? Mas eu vou contar um pouquinho da trajetória para quem ainda está chegando agora. Então, eu faço parte como cofundadora do Customer Force. Na trajetória de carreira, já são 22 anos dentro do mercado de experiência. Eu venho de uma formação acadêmica baseada numérica, né, em termos de economista, com especializações em estatísticas, tendências de comportamento do consumidor e atendimento ao cliente. Né, falando um pouquinho da trajetória, então já participei falando, né, mercado de saúde, para a gente ser mais com foco. A primeira operação que eu gestionei em saúde faz um pouco de tempo, foi em 2006, para um plano de saúde que hoje nem existe mais, ele foi incorporado por outros, e depois, 2008, 2009, no grupo DASA, para fazer a abertura do IPO e a fusão de uma série de marcas que estavam sendo adquiridas naquela época, justamente para fazer a parte de garantia de receita, aprimorar a experiência do consumidor, aprimorar a experiência do cliente também, e os demais indicadores aí de transformação digital que estavam já começando a se falar já desde aquela época, né? Então, já trabalho aí em termos de saúde há um bom tempo, e hoje na consultoria tenho alguns clientes no ramo de saúde, e aí saúde é um universo muito grande, né? Quando a gente fala de saúde, temos ambulatorial, hospitalar, fármaco, então temos um leque gigante, é um universo a questão de saúde. Como eu falei também, como cofundadora do Customer Force, e também a parte como comentarista de experiência do cliente e Customer Success pela Record News e Portal R7 no programa do Inova 360, com uma coluna quinzenal lá no programa para falar justamente sobre experiência. E aí, falando agora um pouquinho sobre a jornada do paciente, quando falamos de jornada do paciente, ela é um pouco diferente quando tratamos de jornada do cliente. E é muito do que a Paula e o Tiago falaram, né? Estamos tratando com vidas. E as vidas é um filho, é uma mãe, é um pai que está ali. Então, ele requer um cuidado e uma atenção e uma dedicação com amor totalmente diferenciado. Não que os outros segmentos não tenham isso, sim. Né, a gente trabalha com Customer Experience, com empatia em todos os segmentos, mas quando temos vidas envolvidas, é um acolhimento diferenciado, é um acolhimento que ele precisa ter um elo emocional muito forte. Então, apresentando um pouquinho sobre o ecossistema de saúde, né, eu montei um desenho aqui para a gente entender um pouco qual que é o universo do paciente. Então, nós temos hoje, dentro do mercado de saúde, algumas fontes reguladoras, né, que é certificações e as acreditadoras médicas. Boa parte são regulamentadas pela Agência Nacional, que é a ANS, então existem algumas normas que precisam ser regidas quando a gente fala em termos de medicina, né, e além do mais do Conselho Regional de Medicina. De um lado do paciente, temos os provedores, hospitais, laboratórios, clínicas, e os médicos como profissionais autônomos. Temos do outro lado fontes pagadoras, SUS, plano de saúde, grupos médicos de autogestão, buffer de fornecedores, né, aí medicamentos, farmácias, serviços, equipamentos, e a questão do paciente no centro de tudo isso e como que esse ecossistema funciona. Né? Então, ele pode trafegar em várias situações e dependendo da jornada ou da especialidade médica e tipo de tratamento que ele vai necessitar, ele acaba falando com todos o leque, né? Quando a gente fala de um tratamento, por exemplo, uma jornada oncológica, em determinados nichos, ela é
ela é uma jornada muito longa, né? Desde o pré-diagnóstico, da primeira consulta até o diagnóstico, se tem alguma questão hospitalar, cirúrgica, né? O tratamento em si, pós-tratamento, manutenção. Então, é uma jornada extremamente longa que ele acaba trafegando inevitavelmente por estes 4 pilares em algum momento desta jornada, né? E como que acolher este paciente, como tranquilizá-lo neste cenário que, por muitas vezes, ele não sabe por onde ele corre, né? Então, isso é bastante complexo quando a gente fala deste cenário. Quem já teve um familiar ou passou por tratamentos mais longos, já teve a necessidade de identificar exatamente isso. Então, somente fundamentando aqui, então, o objetivo do mapeamento da jornada é a gente exatamente ter um documento de como acolher, em termos de processo, este paciente, documentar, identificar quais são todos os touch points e oportunidades de melhorias, e sempre há oportunidades de melhoria no acolhimento, seja num trato, seja numa questão de equipamento, seja numa cadeira mais confortável, seja no soro aquecido, existem pontos da jornada que podem ser aprimorados dentro dessa experiência médica que ele possui. Passando aqui, internet. E aí temos também a questão, quando falamos do mapeamento da jornada, o primeiro ponto é entendermos quem são estas pessoas. E aí, de novo, né, o mundo da medicina, mundo da saúde, ele é muito grande, né? Então, algumas atividades que nós já fizemos aqui ao longo dessa trajetória desde 2006, falando de saúde, e alguns projetos voluntários que eu estou participando, aí um projeto do Corpo de Bombeiros de acionamento de resgate, já há mais de um ano, trafegando sobre isso, né? E aí, quando a gente fala de acionamento de resgate, são resgates de emergência, muitas vezes que segundos custam a vida das pessoas, então são jornadas de alto impacto. E também a questão agora do Covid, né? Que eu estou em dois projetos voluntários para desenvolver tecnologias de atendimento e uma também de resgate à vida com telemedicina em prol do Covid com algumas startups. E mas voltando aqui à questão das pessoas, então a gente tem uma infinidade de pessoas, né? Então a persona paciente, a persona médico, hospitalar. Quando falamos em farmaco nós temos os medicamentos que eles são de uso contínuo, medicamentos restritos, de bula amarela, aliás, né, receita amarela, receita azul, receita branca, restrita, 2 vias, identificada, não identificada. Então, temos uma série de necessidades e como tratar, acolher e conduzir com melhor experiência desse consumidor, que muitas vezes ele está sensível, né? Ou ele está sensível, ou a mãe, ou um parente próximo que está cuidando desta pessoa, sempre tem alguém que ama, né? Acho que o exemplo do Gustavo, da Paulinha, foi muito feliz, sempre tem alguém que ama aquela pessoa. Então, como tratá-la também com amor, então a gente precisa entender quem é esta pessoa, pelo qual ela está passando, por que ela procurou aquele tratamento, qual a melhor forma de tratar esta pessoa, qual a melhor forma de acolher esta pessoa. E aí temos momentos e situações muito diferentes, né? Então, nós temos a jornada ambulatorial, temos a jornada do paciente internado, a jornada do paciente que está num tratamento, como eu dei o exemplo, né, oncológico, que é um tratamento que chega a levar alguns anos em determinadas situações, é o paciente que ele está numa jornada de UTI, então, como prover uma experiência para ele, para os familiares que estão em torno dele. Então, são pessoas diferenciadas e mapeá-las é extremamente importante. Tá? Vamos passar um pouco aqui. Então, uma das metodologias é o mapa de empatia, mas vamos muito mais além do que um simples mapa de empatia, porque a gente precisa, de fato, entender muito profundamente estas pessoas, e aí existem, né, certificações para a gente tratar, né? Eu fiz alguns cursos até de
cunho psicológico, quando a gente fala de algumas jornadas em saúde, principalmente oncológicas ou em UTI, que a gente precisa ter alguns preparos psicológicos para conversar com essas pessoas. É um ambiente bastante restrito e precisa de alguns cuidados, alguns zelos, quando vamos falar com essas pessoas, entender o momento para poder mapear e identificar quais são as oportunidades de melhorias. Tá? E falando aqui alguns touch points da jornada, né, o Tiago falou um pouco do NPS, então aqui também eu coloquei os níveis de mapeamento da jornada, que isso é um pouco padrão de mercado, e também utilizamos, né, na área da saúde, falando aí do NPS, né, e do momento do mapeamento da jornada relacional, que colocamos a questão já do NPS em toda a trilha da jornada, ou transacional, que também é muito comum, quando vamos fazer a aferição do NPS da transação, por exemplo, de um pedaço da jornada, quando ele vai fazer um processo no pronto-socorro, por exemplo. Então, é um pedacinho só da jornada, ou um momento específico, né? Por exemplo, quando ele entra numa sala de triagem. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, né, do NPS relacional, ou transacional, que é esse ponto do pronto-socorro, ou o momento, o touch point, poderia ser usado a questão do CSAT, que é como foi a experiência da sala específica da triagem, por exemplo, ou de um acolhimento no estacionamento, né? Então, a gente fez um benchmark até o ano passado, e são pequenos detalhes que fazem a diferença na jornada de acolhimento do paciente. Então, por exemplo, era uma unidade de tratamento intensivo, também para pacientes que possuíam questões renais. Então, esses pacientes, eles possuem acesso venoso ou eles possuem determinados catéteres que você tem uma acolhida especial para tratar com essas pessoas, porque elas ficam com os acessos, elas vão para casa com esse tipo de acesso. Então, quando você vai ajudar uma pessoa que pede auxílio para sair do automóvel, aquele manobrista que está ali, ele tem que ter um cuidado, né? Então, como que ele auxilia uma senhora a sair do carro se ela tem uma condição especial. Então, essa pessoa, ela teve uma série de treinamentos de como ela poderia simplesmente auxiliar as pessoas a sair dos automóveis. Então, isso são pequenos detalhes que fazem total diferença, né? Se ele pega uma pessoa de uma forma incorreta, ele pode prejudicar ou até tirar o acesso do lugar, e isso pode ser muito ruim, principalmente para pacientes idosos. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença no acolhimento e na jornada dos pacientes. Falando um pouco de exemplo, quando falamos de estágios de jornada, que eu trouxe 3 exemplos, mas, de novo, isso é muito volátil e variável por cada tipo de tratamento, por cada tipo de jornada, se é um paciente infantil, se é um paciente adulto, se é um paciente idoso, se é um paciente que ele está buscando um tratamento de fato, né, por um estado de saúde, se é uma questão de medicina preventiva. Então, isso é muito particular de cada trilha de jornada. Então, aqui é um exemplo de aprendizado e descoberta de necessidade, como que eu vou receber e acolher este paciente inicial. Às vezes ele recebe uma notícia de um prognóstico ruim e ele precisa, né, ser acalmado, ele precisa de um acolhimento, às vezes psicológico, determinada gravidade da doença. A questão de experiência da consulta e o relacionamento médico, a jornada de diagnóstico e recepção do resultado, esse é um ponto muito importante, como que esse diagnóstico ele é feito, como essa acolhida desse paciente ele é feito, como que o trato dele, posteriormente, algumas notícias são realizadas, a decisão do tratamento, né, que é alguma escolha, né, então ele tem um convênio para sustentar, ele não tem um convênio para sustentar aquela necessidade dele, quem vai ser o profissional que vai acompanhar, clínica, hospitalar, e aí, enfim, falamos da jornada
de tratamento mesmo e da acolhida médica e como que a gente vai fazer isso posteriormente ao tratamento. Aqui eu trago um outro fluxo, que é um fluxo hospitalar. Então, desde o gatilho de escolha, então, por exemplo, uma mãe que o filho caiu, né, uma situação simples, né, eu tenho um adolescente em casa que não anda mais de skate, mas ele já andou muito e já me deu alguns sustos, né, então ali caiu de skate, você precisa levar para o hospital, você tem alguns milissegundos para pensar onde que eu vou levar, então são gatilhos muito rápidos de escolha, porque você tem uma urgência em determinadas situações. Tomada de decisão, a expectativa, por que eu coloco essa expectativa como um touch point separado? Porque existe um time entre a tomada de decisão e a gente pegar o carro, pegar um Uber, ou pegar um táxi para ir até o lugar. E isso tem uma mãe, tem um filho, tem um pai que tem uma necessidade, tem uma angústia ali nesse momento, né? A própria locomoção, como que eu chego no estacionamento? Então, eu tenho uma acolhida, eu não tenho uma acolhida, né? Eu posso deixar o carro ali e sair correndo com meu filho pronto-socorro? Não posso. Como que eu vou fazer isso? Ao pronto-socorro, sala de espera, triagem, então todo mundo que já passou por um pronto-socorro, né, tá visualizando mentalmente essa jornada. Depois voltamos para uma segunda sala de espera, aí vamos, né, de fato, para o atendimento médico, sala de medicamento, vamos fazer exames, voltamos para a sala de atendimento, coloco o gesso no filho, meu filho já quebrou o braço, o queixo, a perna, o skate algumas vezes, retirada de exames, atestado, né, coloquei o gesso no adolescente e fui sair para o hospital. Como que eu recebo de volta o meu carro e eu estou ali, né, cheio de exame, papel, criança, gesso, como que é essa jornada? Porque eu ainda estou dentro do ambiente hospitalar, então eu preciso passar na farmácia, eu vou continuar o tratamento, eu tenho que fazer fisioterapia, não tenho que fazer fisioterapia, eu vou agendar retorno, né, o hospital vai me ligar automaticamente para fazer o retorno, já vai estar agendado automático, né, consulta de retorno, então uma simples, né, queda de skate gerou uma jornada com vários pontos, são várias áreas, vários interlocutores e como proporcionar e juntar isso numa experiência em termos de customer experience, jornada do cliente, de uma forma harmônica, de uma forma que eu vou acolher esta mãe e esta criança e proporcionar uma experiência para ela que seja mais tranquila possível, porque o estresse da situação, ele já vem junto, né? Então, eu já tenho uma preocupação com o meu filho, por exemplo, então, se eu tiver uma situação estressante também no hospital, isso se potencializa. Então, como acalmar estas pessoas? Então, isso, de fato, é um desafio, né? Então, eu falei, não tem uma receita pronta de bolo. Cada situação é uma situação, né? Eu já mapeei algumas jornadas em alguns hospitais, e a gente já chegou a mapear mais que 500 jornadas dentro de um simples ambulatório de pronto-socorro, porque a volatilidade e a diversidade, ela é gigantesca, né? Isso quando a gente não começa a trafegar em encaminhamentos médicos, né? Então, por exemplo, eu chego num pronto-socorro com uma determinada situação e o médico me encaminha para um segundo especialista. Então, eu fiz um encaminhamento médico interno dentro do hospital. Então, como que eu trato com mais de um médico? Então, a gente começa a cruzar algumas jornadas, né? Esse é um terceiro exemplo aqui de jornada, não formatação, num dos sistemas que eu utilizo aqui pela empresa. Então, desde o início, encaminhamento médico, procedimento, acompanhamento e final, como que analisamos a experiência, se nós vamos analisar por NPS, por CSAT, por NEVE, né, com o valor emocional do cliente. Então, às vezes, em algumas aferições e pesquisas, eu misturo 2 ou 3
indicadores para a gente identificar, né? Essa mãe, ela está satisfeita com o serviço, que é um ponto, mas ela está extremamente agoniada com a situação, né? São coisas diferentes, né? A atividade em si, hospitalar, ambulatorial do serviço é um ponto, né? A situação emocional dela é outro. Então, como que identificamos os momentos dessas pessoas para melhor proporcionar os acolhimentos, né? Então, por isso que eu utilizo determinados mapeamentos, NPS, ONEV, CSAT, e aí uma mistura, né, dentre eles, para a gente chegar, de fato, no mais próximo disso possível. Quais são os touch points, quais são os canais, e aí, de novo, né, podemos e devemos escalar para o digital, sim, em determinados momentos, quando for possível, né, dentro de cada uma das especialidades, digamos assim. Hoje a telemedicina, que nem eu estou em um dos projetos do Covid, então a gente implantou telemedicina em alguns lugares, né, também na questão do projeto dos bombeiros, já desde o ano passado, que realizamos um hackathon para um sistema e um aplicativo de acionamento de resgate de emergência. Então, muito legal o projeto, já estou com eles há 1 ano e pouco fazendo esse projeto, também totalmente voluntário, com mais um grupo de pessoas, e aí trafegando, né, toda a especialidade em termos de CX e UX, como que criamos esse aplicativo, como que ele é responsivo mais rápido, porque ele precisa ser muito prático, porque quando a gente vai fazer um acionamento de um resgate de saúde emergencial, ele está ali, acabou de bater o carro, acabou de sofrer um acidente, uma situação grave de ruptura, então precisa ser muito prático, precisa ser muito rápido, precisa ser ágil, porque aquele segundo vai custar uma vida, né? Então, são estudos um pouco mais aprofundados, mas é uma área que eu sou muito apaixonada, e desde que entrei para o mundo de experiência e de saúde, aí desde 2006, então, alguns anos já, contrato de saúde. Falando um pouco do NPS, então, as métricas mais comuns, NPS relacional transacional, CSAT em determinadas situações, e utilizo o NEV também nas questões de pesquisas para diferenciar, né, o sentimento e emoção daquele paciente, diferente da satisfação, lealdade e fidelidade dele com relação aos serviços prestados. Né, isso a gente trata como relacionar em termos de psicólogos com aquele paciente, quais são mais propensos, quais não são propensos, qual que a gente precisa ofertar um serviço de acolhimento diferenciado pelo tipo de CID, prognóstico e tratamento que ele está passando. Então, é todo um conjunto aí de fatores que é estudado quando a gente fala de experiência, acolhimento na saúde, tá? Sempre respeitando as questões médicas, claro, porque existem, né, as questões de saúde. Falando um pouquinho posteriormente ao mapeamento das jornadas, né, uma das metodologias que realizada para o aprimoramento, né, que é o Service Designer. Então, como que vamos co-criar estas jornadas, como que vamos trabalhar os touch points para aprimorar cada um dos leques de vertentes desta experiência. E aí é importante que a gente observe a jornada em vários ângulos, né, na perspectiva do paciente, na ótica dele, né, e ótica dos interlocutores envolvidos. Então, a experiência de um filho, mas eu estou junto com uma mãe, então eu preciso, né, a persona paciente filho e o interlocutor mãe, né, o interlocutor filho, né, com o paciente idoso, persona. Então, a gente precisa entender estas óticas também, que é um ponto fundamental, né, porque, de novo, estamos falando de amor, de vida, de cuidado, então precisamos ter a ótica tanto de persona quanto dos interlocutores correlacionados. Perspectivas internas, né, do lado interno, como que é este acolhimento, sem esquecer, lembra lá do mapa que eu mostrei no início, né, reguladores,
que existem leis e legislações médicas que precisam ser seguidas, isso é mandatório. Então, quando vamos mapear determinados itens, não podemos esquecer das legislações e regulatórios. Perspectiva de sustentação, então, quais são os sistemas e parques tecnológicos que eu vou sustentar isso? Então, é um sistema de atendimento na recepção, é um sistema que vai fazer a triagem, que já vai trazer a ficha do paciente da recepção para triagem. Esse sistema vai estar ligado ao sistema de telemedicina, ou ele vai estar ligado ao RP do médico. O RP do médico vai passar essa ficha para o paciente, para o sistema de exame. O sistema de exame vai passar o resultado de exame para o sistema de laudo, e existem vários sistemas, cada um correlacionados com o seu nicho e a sua etapa. Então, quais são todos os parques tecnológicos que vão sustentar esta jornada? Isso sem contar de todos os equipamentos físicos mesmo. Então, o equipamento da tomografia, equipamento de um PET scan, um PET-CT, e aí quais são esses equipamentos, porque também, né, eu vou fazer um exame de PET-CT, eu vou fazer um exame de tomografia, isso vai gerar um laudo que vai ser emitido para um sistema, esse sistema vai encaminhar para o prontuário do paciente, então todo o parque é interligado. Perspectiva de aprendizado, então eu tenho a questão do médico, eu tenho os biomédicos fazendo exame, temos as enfermeiras, as concierges, então temos todo um grupo de pessoas, as recepcionistas, que precisam estar ali falando, né, do mesmo acolhimento, da mesma experiência, e a perspectiva organizacional, que é a identidade da marca, como ela quer se posicionar, quais são os indicadores, como que vai trafegar para sustentar tudo isso, e vai auxiliar quando precisarmos fazermos alguns projetos de valor monetário um pouco maior, para ajudar nas defesas de ROI, quando precisamos de investimentos, e aí determinados nichos, quando falamos de saúde, tem valores monetários elevados. Tá? Aqui um pouquinho do processo de duplo diamante, para exemplificar, abrir um pop-up aqui. Tem um processo de duplo diamante, quando vamos aprimorar uma jornada, então vamos descobrir a necessidade, definir, desenvolver, entregar e fazer a redefinição do processo, que essa é uma metodologia, né, como o Trevisan falou, a gente tem equipes multidisciplinares de CX, UX, então o processo de duplo diamante ele é muito utilizado anteriormente só o pessoal de UX, mas hoje ele já é norteado aí para vários segmentos, a gente utiliza bastante. E falando de algumas outras metodologias, em termos de PDCA, Seis Sigma, BPM, e que são utilizadas também para mapeamento dos processos, né, que nem o exemplo desse último hospital que fizemos um mapeamento, é um hospital lá do estado da Bahia, foram mais de 500 jornadas, quase 1000 processos mapeados, então é preciso ter metodologias de aferição, como vamos documentar processualmente estes itens, para depois que eles sejam retroalimentados e aprimorados. Então, algumas das metodologias aqui, mas também sempre drivado qual que é a melhor experiência em termos de Customer Experience ou User Experience, sempre drivado numa cultura centrada ao cliente, que é nosso foco balizador. E olha que eu não combinei isso com o Trevisan, ele falou isso e está aqui na apresentação, porque é muito característico do amor da jornada do paciente. A empresa ela precisa ser centrada de fato nas pessoas para transmitir esse amor ao paciente e transmitir também o cuidado com os seus colaboradores, para que esses colaboradores estejam seguros, felizes, satisfeitos e desenvolvidos, né, como a gente falou ali na jornada de aprendizado, para que ele possa tratar o paciente também com amor, não só o paciente, mas os interlocutores que estão correlacionados com ele. Tá? Aqui eu deixei 2 cases, né? Agora os doutores da Alegria, eles estão operando de forma
bem parcial por conta do Covid, mas é um case de acolhimento que todo mundo conhece do segmento. E aí também alguns detalhes, como eu falei, na questão do Covid, né, os profissionais de saúde estão completamente com máscaras, e aí uma questão de empatia, isso começou em algum, não sei exatamente em qual lugar do mundo começou a questão de colocar foto, o rostinho dos profissionais, mas hoje isso já está em vários hospitais pelo mundo afora. Eu trouxe aqui alguns exemplos de hospitais do Brasil, né? Então, temos o Hospital de Curitiba, tem um hospital aqui da USP, o hospital lá de Santa Catarina. Então, alguns exemplos do nosso mercado brasileiro também, dos hospitais que estão fazendo esse acolhimento, faz toda a diferença, né? Quem é o rostinho ali da pessoa, já que ela está com todo o equipamento.